Por séculos nos ensinaram uma história distorcida sobre o povo negro. Mas e se eu te disser que tudo isso está errado? Jasmine Price morreu por 12 minutos. Encontrou Jesus. E o que ele revelou sobre a verdadeira identidade do povo negro vai te deixar sem palavras. Jasmine, como tudo começou. Meu nome é Jasmine Price. Tenho 46 anos e sou professora na Geórgia. Hoje, quero compartilhar com você algo que mudou completamente a minha vida. Quero contar o que Jesus me mostrou sobre as verdadeiras origens do povo negro. O que vi e senti naquela jornada transformou minha compreensão sobre a história dos negros e sua conexão com o divino. Aconteceu no dia 4 de agosto de 2020. Há meses eu vinha lutando contra um cansaço inexplicável, dores constantes e uma sensação de esgotamento, que não tinha nome. Passei por médicos, fiz exames, mas nada parecia justificar o que eu sentia. Eu acordava de manhã sem energia, arrastava os dias, e à noite, em vez de descansar, me sentia ainda mais desgastada. Naquela noite, tudo parecia normal. Eu estava sentada na sala com meu marido, conversando sobre o dia, ouvindo as histórias das crianças sobre a escola. Tudo era rotina, até que de repente não era mais. Foi como se alguém tivesse apagado a luz do mundo. Tudo ficou escuro, não ouvi aviso. Apenas um vazio completo. E então, num piscar de olhos, eu estava em outro lugar. Eu não estava mais no meu corpo, mas também não sentia medo. Pelo contrário, me sentia leve, como se tivesse sido libertada de um peso que nem sabia que carregava. Olhei ao redor e vi que estava em um espaço vasto, infinito, onde tudo parecia feito de luz. Mas não era uma luz comum. Era viva, envolvente, como se me abraçasse. Foi quando eu ouvi. Jesus estava ali, bem na minha frente. Sabe? Ele vestia um manto branco que parecia feito da própria luz. E seus olhos, os olhos dele. Eles não eram apenas olhos. Eram janelas para algo muito maior. Algo que me via por inteiro. Cada dor, cada dúvida, cada alegria que já senti. Senti um amor indescritível. Um amor que não cobra, que não pesa, que simplesmente é. Por um momento ficamos em silêncio. Eu queria falar, queria perguntar tantas coisas, mas as palavras pareciam pequenas demais para tudo o que eu sentia. Sabe? Então, ele sorriu e disse: "Bem-vinda, Jasmine. Você está aqui por um motivo." Minha mente borbulhava com perguntas. Mas antes que eu pudesse pronunciar uma palavra, Jesus começou a falar. E o que ele me revelou nos minutos seguintes mudaria para sempre a forma como eu enxergava o mundo. A primeira verdade que ele me mostrou foi sobre a maldição de Cam. Se você cresceu em um ambiente cristão, provavelmente já ouviu essa história. Durante séculos, foi dito que os negros carregavam uma maldição herdada de Cam, filho de Noé. Essa ideia foi usada para justificar a escravidão, a segregação e tantas outras formas de injustiça. Eu também cresci ouvindo isso. Não que minha família fosse racista, mas era uma narrativa que estava presente, embutida na cultura, aceita sem questionamento. Só que ali, diante de Jesus, percebi que havia algo muito mais profundo e verdadeiro sobre essa história, algo que o mundo não queria que soubéssemos. E foi então que ele começou a me mostrar a verdade, uma verdade que mudaria tudo. Mas então, Jesus olhou nos meus olhos e disse algo que me fez prender a respiração. Jasmine, a maldição de Cam tem sido completamente mal interpretada por séculos. Minha mente entrou em choque. Como assim? Desde pequena, eu ouvi que os negros eram descendentes de Cam e que de alguma forma carregavam sua maldição. Mas Jesus continuou. A maldição nunca foi sobre o povo negro. Nunca senti meu coração acelerar. Ele então explicou que a maldição não caiu sobre Cam, mas sobre Canaã, seu filho. A passagem bíblica de Gênesis. Capítulo 9. Fala sobre Noé, que, em um momento de vulnerabilidade, ficou embriagado e acabou se expondo diante de seus filhos. Cam viu seu pai naquele estado e não tomou a atitude correta para protegê-lo.
como consequência, não é? E então, como se uma cortina tivesse sido rasgada diante dos meus olhos, compreendi algo que nunca me ensinaram corretamente. A maldição de Canaã não tinha nada a ver com a cor da pele. Jesus me mostrou que essa passagem bíblica era uma mensagem profética sobre os descendentes de Canaã e os desafios que enfrentariam no futuro. Mas, em algum ponto da história, essa verdade foi torcida. E essa distorção foi usada como justificativa para séculos de discriminação, escravidão e injustiças contra o povo negro. Isso nunca foi sobre raça, Jasmine. Jesus disse com firmeza. Foi sobre desobediência. Foi sobre escolhas espirituais. O pecado não é pela pele. Fiquei ali, absorvendo cada palavra. Era como se pela primeira vez os pedaços de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Jesus continuou caminhando ao meu lado, e então começou a me mostrar a verdade sobre as origens do povo negro. Por tanto tempo, eu carreguei dentro de mim a ideia de que os negros, de alguma forma, tinham uma posição inferior, que havia algo neles que os tornava menos merecedores. Mas o que Jesus me revelou naquele momento destruiu essas crenças e me fez enxergar uma realidade muito maior. Jasmine, ele disse com doçura em sua voz, você foi ensinada a acreditar em coisas erradas sobre o povo africano. Mas agora, eu quero te mostrar a verdade. E então, ele começou a falar sobre os descendentes de Quem, Cush, Mizraim e Put. Cush, ele explicou, foi o ancestral dos grandes povos africanos, aqueles que formaram reinos poderosos e deixaram sua marca na história. Então, ele me mostrou o reino de Cush, que floresceu ao lado do Egito, uma civilização majestosa, rica em cultura, conhecimento e força. A história deles não é de servidão, mas de grandeza. Jesus disse com um brilho nos olhos, foram reis, rainhas, construtores de impérios. Sua herança não é de maldição, mas de honra. Foi, então, que ele revelou algo que me deixou sem palavras. O nome Cush significava negro na linguagem bíblica. Jesus olhou para mim e disse, o termo negro nunca foi uma condenação. No mundo antigo, simbolizava força, beleza, poder. Ele fez uma pausa, permitindo que a grandiosidade de suas palavras se assentasse dentro de mim. A negritude nunca foi uma maldição, Jasmine. Sempre foi uma identidade sagrada, uma bênção divina, mas ao longo do tempo, os homens distorceram essa verdade. As lágrimas vieram sem que eu pudesse conter, porque pela primeira vez eu compreendi o que nunca me foi ensinado, e aquilo mudou tudo. Através de Jesus, minha visão sobre o mundo mudou completamente. Eu finalmente compreendi que os descendentes de Cush sempre fizeram parte de um plano divino muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Essas pessoas, Jesus disse com serenidade, foram agraciadas com sabedoria, liderança e um favor especial de Deus. As nações africanas da Etiópia, Cush, Núbia e Egito não foram amaldiçoadas, como muitos passaram a acreditar. Pelo contrário, foram divinamente inspiradas e escolhidas para um propósito grandioso na antiguidade. Foi então que ele me revelou algo que me impactou profundamente. A verdadeira importância do Egito Antigo. Desde criança, eu senti uma atração quase inexplicável pela história do Egito. Os mistérios das pirâmides, os faraós, os antigos deuses e a imensidão de seus conhecimentos sempre me encantaram, mas eu nunca havia entendido o quanto essa civilização estava conectada à história divina da humanidade. Jesus percebeu minha inquietação e sorriu suavemente. Jasmine, o Egito nunca foi apenas um lugar de opressão e escravidão, ele disse. Foi o berço da civilização, um centro de conhecimento e sabedoria que foi compartilhado com o mundo. Ele então me explicou que Mizraim, um dos filhos de Quem, foi o patriarca dos egípcios. Os egípcios, continuou ele, não eram apenas uma nação poderosa, eles faziam parte da mesma linhagem abençoada que Cush. Foram um povo escolhido, encarregado de preservar e difundir grande conhecimento e sabedoria que mais tarde influenciaria inúmeras outras civilizações. Eu senti meu coração se expandir com cada palavra.
O Egito não foi apenas um lugar de servidão. Jesus continuou. Foi uma fonte de sabedoria divina, um local onde segredos antigos foram revelados, onde ensinamentos profundos foram registrados e onde os faraós e sacerdotes carregavam consigo conhecimentos que ajudaram a moldar o futuro do mundo. Pela primeira vez, eu vi o Egito além da narrativa de escravidão e sofrimento que sempre me ensinaram. Jesus me olhou nos olhos, sua expressão cheia de compreensão. Eu sei da dor que você sentiu ao pensar no Egito como um símbolo da escravidão dos israelitas. Mas Jasmine, os egípcios, mesmo tendo se desviado para a idolatria, foram originalmente escolhidos para espalhar sabedoria e luz para todas as nações. Seu papel no mundo foi muito maior do que apenas ser visto como um império opressor. Enquanto permanecia diante dele, absorvendo cada palavra, algo profundo mudou dentro de mim. Eu passei tantos anos me sentindo deslocada, sem entender meu verdadeiro lugar na história da humanidade. Mas agora, Jesus estava me mostrando uma verdade muito maior, uma verdade que remontava ao início dos tempos. Então, ele me mostrou outra realidade devastadora. Como as escrituras haviam sido mal interpretadas, como as distorções sobre raça e identidade foram usadas para alimentar séculos de dor, discriminação e sofrimento. Mas agora chegou a hora da cura, ele disse com firmeza. A verdade precisa ser conhecida. A maldição de Cam nunca foi uma maldição real. Foi uma grande falha de interpretação, uma distorção espiritual que foi usada para subjugar, enganar e obscurecer a beleza da herança do povo negro. Enquanto Jesus continuava a me guiar por aquele espaço glorioso, eu senti uma paz indescritível. Era como se todas as feridas que eu carregava dentro de mim começassem a cicatrizar. A verdade não era apenas libertadora. Ela era curativa. E naquele momento, eu soube. Tudo o que eu havia acreditado até aquele dia precisava ser reescrito. Mas Jesus não havia terminado. Ele olhou para mim com sua paciência infinita e me guiou ainda mais fundo nos mistérios da origem divina do povo negro. Jasmine, a história é muito maior do que aquilo que você conhecia, ele disse. Quero que você enxergue a grandiosidade da herança de força, sabedoria e amor que foi passada através das gerações do meu povo. E então, diante de mim, surgiu uma tapeçaria viva, vibrante, repleta de cores e luz. Era uma representação das grandes civilizações africanas. A Etiópia, a Núbia, o reino de Cush, o Egito, nações que surgiram com glória, todas descendentes de Cush. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Essas nações, explicou Jesus, foram centrais no plano de Deus para a humanidade. Muito antes da confusão, da separação e da opressão, elas desempenharam um papel essencial na formação do mundo. Foi então que viu o reino de Cush estendendo-se ao longo do rio Nilo, suas cidades brilhando ao sol dourado da antiguidade. O povo de Cush não era apenas forte na guerra, mas também profundo na espiritualidade. Eles eram guardiões do conhecimento sagrado. Jesus disse: seu entendimento sobre a criação e as leis divinas era um presente de Deus, projetado para iluminar todas as nações. Diante dos meus olhos, surgiram artefatos magníficos, templos ancestrais e pergaminhos com escritos que falavam de uma conexão íntima com Deus, uma conexão que foi esquecida ou ignorada ao longo dos séculos. E então, vi as grandes rainhas da Núbia, mulheres que governaram não apenas com poder, mas com sabedoria e graça. Rainha Manirenas, a guerreira que enfrentou Roma, Rainha Maqueda, que muitos conhecem como a lendária Rainha de Sabá. Essas mulheres não eram apenas governantes, Jesus disse. Elas eram guias espirituais, compreenderam o chamado divino sobre suas vidas e lideraram seus povos com amor, coragem e sabedoria. Elas são preciosas aos meus olhos. Minha alma se encheu de reverência. Então vi o Egito surgir diante de mim, um testemunho vivo do favor divino. Jesus me mostrou que, embora o Egito mais tarde tenha se desviado para a idolatria, nos seus primórdios ele foi um farol de conhecimento e espiritualidade. O Egito foi um berço de sabedoria,
ele explicou. Ele não foi criado para ser um símbolo de escravidão, mas sim um lugar onde a sabedoria divina floresceria. Então vi Moisés, o grande profeta, ainda bebê, sendo colocado no cesto que navegava pelo Nilo. Mas agora eu compreendia. Ele não foi criado no palácio do faraó, por acaso. Moisés foi colocado no Egito, disse Jesus, porque ele precisava aprender a grande sabedoria egípcia. Ele foi chamado para libertar meu povo. Mas o Egito, nos seus primeiros tempos, era para ser um centro de luz, uma fonte de conhecimento que abençoaria muitas nações. Fiquei sem palavras. O que o mundo chama de idolatria no Egito era no início uma busca pelo divino. Jesus continuou. Eles tentavam compreender os mistérios de Deus, mas ao longo dos séculos perderam-se no caminho. Ainda assim, a base de sua sabedoria era verdadeira. E então, comecei a ver como os descendentes da África foram espalhados pelo mundo, o que conhecemos como diáspora africana, o deslocamento forçado de milhões de pessoas através da escravidão. Não foi algo aleatório. Mas antes que eu pudesse compreender completamente, Jesus se preparava para me mostrar algo ainda mais profundo. Algo que explicaria não apenas o passado, mas o futuro do seu povo. Tudo começou a fazer sentido. A escravidão, a diáspora africana, a luta incessante por dignidade e justiça. Nada disso havia sido ordenado por Deus. Mas mesmo no sofrimento mais profundo, o povo africano carregava consigo algo que ninguém podia tirar. Uma força espiritual inquebrantável. Jesus me mostrou algo poderoso. A escravidão não foi um castigo divino, nem um destino traçado por Deus. Foi um reflexo da ganância e da corrupção dos homens. Mas mesmo naquela dor, algo brilhava dentro do povo africano. Uma luz que não podia ser apagada. Jasmine, o povo africano não é apenas um povo de sobreviventes. Jesus disse, sua voz firme e cheia de amor. Eles são meus guerreiros, meus filhos. Eles carregam um legado divino que atravessou milênios. Senti essas palavras penetrarem minha alma como um fogo sagrado. Então, vi imagens de grandes líderes espirituais, homens e mulheres que, através dos séculos, mantiveram viva essa centelha divina. Vi os abolicionistas, os que lutaram pela libertação dos escravizados. Vi Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Nelson Mandela. E entendi. Essas pessoas não apenas lutavam por liberdade, lutavam por justiça por algo muito maior. Algo que estava alinhado com o coração de Deus. Deus nunca abandonou o seu povo. Mesmo nos momentos mais sombrios, ele levantou profetas, líderes e visionários para falar a verdade e guiar a humanidade para um caminho melhor. Mas então, Jesus me levou para um entendimento ainda mais profundo. Eu sempre me perguntei sobre a espiritualidade dos meus ancestrais. Por que eles honravam seus antepassados? Porque tinham rituais ligados à natureza, ao sol, à terra, à água. Essas práticas sempre foram vistas como algo separado de Deus, como se fossem crenças pagãs. Mas Jesus me revelou algo surpreendente. Jasmine, ele disse com um olhar sereno. Seus ancestrais sabiam de algo que muitos esqueceram. Eles entendiam que estavam conectados à terra, ao céu, às estrelas, a toda a criação. Eles sabiam que o divino está presente em todas as coisas. E tudo pode ser usado para honrar a Deus. Foi então que ele me mostrou o verdadeiro significado de honrar os antepassados. Vi imagens de famílias africanas reunidas, contando histórias sobre aqueles que vieram antes. Vi celebrações cheias de música e dança, onde os mais velhos transmitiam conhecimento aos mais jovens. E Jesus explicou: honrar seus ancestrais nunca foi sobre adorá-los, foi sobre reconhecer seu papel na história divina. Foi sobre lembrar a sabedoria e o amor que eles deixaram para vocês. Foi sobre manter viva a conexão com aqueles que abriram um caminho antes de vocês. Eu me emocionei. Por tanto tempo, essa tradição foi mal interpretada, foi demonizada, tratada como algo contrário a Deus. Mas ali, diante de Jesus, vi que não era nada disso. Ele então me mostrou um ritual ancestral. Pessoas dançavam ao redor de uma fogueira, cantavam,
tocavam tambores. Mas aquilo não era um ato de idolatria. Era um ato de comunhão com Deus. Eu estou presente em todas as coisas. Jesus. Minha presença flui na terra, no vento, na água e no fogo. Os rituais que você vê não são atos vazios. São expressões da conexão entre o Criador e sua criação. E de repente, compreendi. O povo africano sempre teve uma conexão profunda com o divino. Sempre enxergou Deus em cada elemento da natureza, em cada batida do tambor, em cada oração elevada ao céu. Mas ao longo do tempo, essa verdade foi distorcida. Os colonizadores demonizaram as práticas espirituais africanas. Apagaram suas histórias. Transformaram sua fé em algo proibido. Proibiram seus cantos, suas danças, suas tradições. Mas a verdade nunca deixou de existir. E ali, diante de Jesus, eu finalmente vi com clareza. A fé do povo africano sempre esteve viva, sempre esteve conectada com Deus. E agora era a hora do mundo lembrar. Naquele momento, minha compreensão se expandiu completamente. Eu percebi que a espiritualidade não pertencia a um único povo, a uma única religião, a uma única tradição. Ela era uma conexão viva, universal, que podia se manifestar de maneiras diferentes, mas que sempre emanava da mesma fonte divina. Minha jornada com Jesus ainda não havia terminado. Ele queria que eu entendesse algo ainda maior, o verdadeiro significado da luta do povo negro ao longo da história. Ele me mostrou cenas das dores e batalhas que o povo africano e seus descendentes enfrentaram. A escravidão, a segregação, o racismo, a luta por liberdade, igualdade e justiça não era apenas uma questão política ou social. Era o chamado Jasmine, Jesus disse. Sua voz firme, mas cheia de amor. A luta da comunidade negra não é apenas uma batalha por direitos humanos. É uma batalha espiritual. Uma luta pela restauração da verdade divina e da justiça sobre a terra. Eles estão lutando por algo que sempre foi deles, sua dignidade, sua honra e seu lugar no meu reino. Eles são meus filhos. Meus amados. E eu tenho ouvido seus clamores. Meu coração se apertou. Por séculos o povo negro suportou dores inimagináveis. Mas Jesus estava me mostrando que nada disso havia sido em vão. Cada luta, cada sacrifício fazia parte de um plano muito maior. A busca por igualdade e liberdade era, na verdade, um movimento espiritual, um chamado de Deus para restaurar a verdade, para trazer luz onde antes havia trevas. Então, Jesus me mostrou algo que me tirou o fôlego. Vi os rostos de grandes líderes espirituais negros, não apenas pastores e missionários, mas também abolicionistas, guerreiros da liberdade, vozes de resistência, como Harriet Tubman, que libertou centenas de escravizados. Vi Martin Luther King, Jr., que marchou por justiça movido por uma fé inabalável. Vi Nelson Mandela, Rosa Parks, Malcolm X, todos eles guiados por aquela centelha divina que nunca se apagou. O mundo viu essas lutas como movimentos sociais, Jesus disse. Mas, na verdade, eram manifestações do meu plano. Eram expressões do propósito divino refletindo minha justiça, meu amor e minha verdade. Então, ele me fez enxergar algo ainda maior. A luta do povo negro não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro. Jasmine, a restauração do meu povo virá em um tempo de grande despertar. Ele disse, a verdade sobre quem eles são e qual é o seu propósito será revelada. E quando isso acontecer, o mundo verá a unidade e a restauração que há tanto tempo foram esquecidas. Foi quando tive uma visão do retorno de Jesus, o céu se abriu em uma luz brilhante. Ele voltou para restaurar tudo, para trazer justiça, paz e reconciliação para todos os povos. Mas, de forma especial, para aqueles que haviam sido oprimidos, marginalizados, esquecidos. E a verdade que foi escondida por tanto tempo, finalmente brilhou para todos verem. A herança do povo negro nunca foi de vergonha, sempre foi de glória.
Sempre foi um presente sagrado de Deus. Foi então que comecei a sentir meu espírito retornando ao meu corpo. Senti uma paz imensa, um profundo sentimento de gratidão. O que eu havia testemunhado, ninguém jamais poderia tirar de mim. Quando abri os olhos, estava de volta. O quarto do hospital estava silencioso. Os médicos me olharam com assombro. Você esteve clinicamente morta por mais de 12 minutos. Um deles me disse. Mas eu sabia que havia experimentado algo que ia muito além da ciência. Eu havia visto a verdade. E agora eu sabia que nunca mais poderia viver do mesmo jeito. Eu vi o plano divino se revelar diante de mim. E o que mais me marcou não foi apenas a grandiosidade dessa verdade, mas o amor e a misericórdia de Jesus que me mostrou algo que eu jamais poderia imaginar. O povo negro sempre teve um papel sagrado no reino de Deus. Se você está ouvindo essa história agora, quero que saiba, o que vivi não foi apenas para mim. Essa verdade foi revelada para todos nós. Por séculos disseram que o povo negro era amaldiçoado, mas Jesus me mostrou que isso foi uma distorção, uma mentira que se espalhou para nos afastar da verdade. O povo negro nunca foi amaldiçoado. Ele foi escolhido com um legado de força, sabedoria e propósito divino. Nossas lutas nunca foram em vão. Cada batalha, cada dor, cada injustiça enfrentada faz parte de um propósito maior. Uma batalha espiritual pela verdade, pela justiça, pela restauração. Mas escute bem, a cura está chegando. A restauração está a caminho. Se você é negro, saiba que você é parte de algo grandioso. Você não é um sobrevivente. Você é um guerreiro. Você carrega dentro de si uma luz que nunca pode ser apagada. Você é amado, escolhido, poderoso. E se você vem de outra origem, essa mensagem também é para você. Porque a verdade que Jesus me mostrou não é só sobre um povo, é sobre a humanidade, sobre unidade, sobre cura, sobre amor, e juntos podemos transformar o mundo através da verdade, através da compreensão e, acima de tudo, através do amor. Jasmine, muito obrigado por compartilhar essa experiência tão transformadora. Seu testemunho nos lembra de algo profundo. A verdade sempre encontra um caminho para brilhar, não importa quanto tempo tenha sido escondida. E para você que assistiu até aqui, quero deixar uma mensagem poderosa. Em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Se essa história tocou seu coração, compartilhe essa mensagem. Uma verdade precisa ser espalhada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a luz dele brilhe sempre até o próximo vídeo.